Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Prezados irmãos, do livro Caminho, Verdade e Vida, da parceria Chico Emmanuel, nós vamos ler e fazer alguns breves comentários do capítulo 160, O Varão da Macedônia. E Paulo teve na noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa à Macedônia e ajuda-nos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Varão, na época, se utilizava muito essa palavra, significa um homem de idade adulta, distinto. Então, o varão da Macedônia. Aqui, como Lucas registrou nessa passagem, é uma visão que Paulo teve de um espírito que se apresenta para ele e pede que ele vá até a região em que ele vive e os auxilie. Paulo estava em Troade, que é uma região, hoje, uma região na Turquia. E a Macedônia é uma região situada no sudeste da Europa. Tem vários países que com o nome de Macedônia hoje, mas enfim, o nosso irmão Emmanuel vai nos dizer o seguinte: além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Fases de intercâmbio que nem sempre podem ser registrados pela memória vulgar. Todos somos médiuns, médiuns de inspiração. Então, nas nossas atividades diárias, na nossa vida de relação, participamos de um movimento espiritual. Como nos dizem os espíritos a Kardec, no Livro dos Espíritos, os espíritos participam da nossa vida, chegam a dirigir a nossa vida. Emmanuel prossegue: não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Por isso, o varão da Macedônia, aquele homem de idade adulta, provavelmente no momento de sono, em espírito ele se desprende e vai procurar aquele que ele sabe que poderia auxiliar. E lhe pede auxílio. E aquele que eu poderia auxiliar, que era um médium poderoso na mediunidade, percebe-lhe a presença, lhe vê e lhe compreende a sua necessidade. Mais tarde, nos diz Emmanuel, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia, que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. Emmanuel está nos alertando aqui para perceber claramente a mensagem
de Atos dos Apóstolos. Não é um anjo, não é um espírito de luz que se apresenta, um mensageiro divino. É o espírito de um homem encarnado. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Então, o Evangelho de Jesus é uma carta de redenção. Nos ensina, traz em si ensinamentos essenciais e necessários. Aqui nessa passagem de Atos dos Apóstolos, nós percebemos a mediunidade que é comum a todos nós, e que nas nossas atividades diárias de relação participa do nosso movimento de vida, mas não nos damos conta. Paulo se deu conta. Paulo era um médium vigilante, percebeu a presença do Espírito, compreendeu a sua necessidade e foi para Macedônia auxiliar, pregar o Evangelho do Cristo. Vamos vigiar as nascentes do nosso coração. Vamos vigiar o que ocorre na nossa volta. Vamos prestar atenção na inspiração que vem a nós a todo instante. O que é que está tentando se conectar conosco? Por quê e para quê? Que Jesus nos abençoe e Deus nos acompanhe os passos cada dia da nossa vida. Muito obrigado. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site